Olá, galera do Ensino Confirmatório, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos para a nossa próxima videoaula e depois de uma pausa, depois de também vocês terem feito as provas, nós vamos para, digamos assim, a nossa segunda parte do Ensino Confirmatório, do segundo ano do Ensino Confirmatório, e nós vamos começar com um assunto bem interessante. Aliás, nós vamos falar sobre o tema 5 da nossa apostila, que é Reforma e Luteranismo. A maioria de vocês já deve ter assistido o filme Lutero, inclusive muitos de vocês já devolveram as tarefas, as questões, a questão na verdade que eu coloquei lá, para que vocês respondessem. Alguns assistiram em família, deram relatos que foi um tempo bem legal também. Alguns pais falaram, que puderam relembrar o filme, puderam relembrar um pouco da história, e é isso mesmo, a nossa igreja é uma igreja histórica. E para conhecer de onde a gente vem, a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que olhar para trás, tem que olhar para a história. Essa paróquia aqui, a São Mateus, ela não surgiu do nada, ela tem uma origem. Tudo começou muito tempo atrás, então nós vamos dar um panorama geral assim da história da igreja, que começa lá em Jerusalém, e a Bíblia relata isso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Você pode pegar a sua apostila, está na página 14, e ali tem o texto sugerido para leitura, Atos 2, 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ainda os versículos 41 a 47 do capítulo 2 de Atos: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a passagem bíblica. É aqui que nasce a igreja, com o evento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e sobre as pessoas que ali estavam, e que eles assim foram encorajados para testemunhar sobre Jesus Cristo, sobre a sua ressurreição, sobre o reino dele, o reino vindouro de Deus, sobre o juízo, enfim, sobre todas essas coisas que a Bíblia nos traz. Então a igreja nasce ali, em Atos, de acordo com a Bíblia, em Atos 2, esse texto que nós lemos. E depois ela foi se espalhando, lembrando que no contexto histórico, nós estamos falando de uma época em que as nações ali em volta de Israel eram dominadas pelo Império Romano. Então, o Império Romano tinha dominava muitas nações, e a igreja foi se espalhando então com esse testemunho dos apóstolos. Houve grande perseguição, então também as pessoas foram dispersas, e ali Deus foi trabalhando também e foi fazendo com que essas pessoas se tornassem testemunhas fiéis e fizesse a igreja crescer e a igreja se espalhar por esse Império Romano. Então o Império Romano foi dividido em dois, a gente sabe que Roma ficou como a capital
do Império Romano Ocidental, e a parte oriental, então, a capital Constantinopla, onde hoje fica Istambul, capital da Turquia. Então, esses locais você pode também tá vendo que na sua apostila, na página 14, também tem um mapa aqui, e aqui está dividido, aqui tem as principais cidades do Império Romano. O Império Romano Ocidental está em amarelo no mapa, né, em lilás ou roxinho aqui, o Império Ocidental, a parte ocidental. Então, nós vamos chegar ainda na parte da Reforma, e a Reforma foi justamente essa, entre aspas, divisão, porque Lutero nunca pretendeu dividir a igreja, mas ele foi excomungado, então a igreja acabou se dividindo, né? Mas essa divisão, ela acontece muito antes já. Já havia uma divisão na igreja, e ela acontece no ano de 1054, onde o Império, ou o lado ocidental, né, o Império Romano Ocidental e o Oriental se dividem. Então no lado ocidental estava a Igreja Católica Apostólica Romana, e no lado oriental a Igreja Ortodoxa. E desde muito cedo já havia interesses, e o Papa, enfim, né, o Bispo de Roma, diz aqui, né, queria ter influência também sobre Constantinopla, sobre a Igreja Ortodoxa. E aí a gente vê que os atritos já começam ali, né, desde o início da história. Então, ele queria, de certa forma, ter influência sobre o bispo de Constantinopla. Ele queria, de alguma forma, dominar, influenciar, e também sobre as comunidades do lado oriental. Então, acontece que houve uma cisão, ou na história a gente conhece pelo Grande Cisma. Essa foi a primeira grande divisão da igreja, e aconteceu em 1054. Então, dá para dizer que mais ou menos 500 anos antes da própria Reforma já houve uma divisão. Então, com o tempo, as lideranças da igreja romana, elas passaram a se ocupar mais com poder, com influências, né, com riquezas, e deixando de lado a palavra de Deus e o testemunho do Evangelho, e se preocupando com essas outras coisas, né? Em juntar riquezas, conquistar territórios. O Papa, inclusive, havia papas guerreiros, né? Eles não eram só representantes religiosos, mas eles lutavam, eles vestiam armadura, eles iam para a batalha, então, para conquistar, enfim, não só, digamos assim, através da religião, da influência da sua crença, mas por imposição, né? E conquistando assim territórios, e buscando riqueza e honra e glória para si, e se esqueceram da palavra de Deus, se esqueceram que Deus ama as pessoas e as quer salvar. Então houve um distanciamento muito grande do Evangelho. As pessoas eram regidas por aquilo que a igreja dizia e impunha, né? A igreja escondeu muita coisa, né? Muitas verdades aí, a igreja católica. Então, a questão da salvação principalmente, que estava muito focado na questão de obras, né? Você até vê isso no filme do Lutero, que a venda de indulgências, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas Deus, ele sempre levantou pessoas comprometidas com o Evangelho, com a sua palavra durante a história. E ele chamou lideranças do povo cristão, então, para a volta à verdade, para a volta à Bíblia, para a volta à palavra de Deus e a simplicidade do Evangelho. Então, a igreja que complicava as coisas, ou a igreja dizia que isso era complicado demais, então o povo não tem condições de interpretar isso, nós interpretamos e passamos para o povo, né? E Deus levantou algumas pessoas aqui que eu vou citar, para justamente combater isso e dizer que o Evangelho é simples, aquilo que Jesus nos pediu é simples, e todas as pessoas precisam saber disso, todas as pessoas precisam ter acesso a isso.
Então, tem um exemplo aqui do Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis para os católicos, vem da Itália, era comerciante e depois virou monge. Então, também Pedro Valdo, da França, era comerciante. João, ou John Wycliffe, né, da Inglaterra, era teólogo e professor. João Hus, ou Hus, da Boêmia, hoje República Tcheca, também era um padre. Então essas pessoas, todas essas viveram na Idade Média. E Assis, o São Francisco de Assis, por exemplo, trocou a sua vida aí de rico, né? Vendeu tudo que tinha, deixou tudo para trás, na verdade, deixou para trás, né? E trocou a riqueza para ajudar os pobres e os leprosos, então vivendo no meio dos excluídos. Assim, também Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês e criou um movimento de vida simples. De novo, né? Jesus sempre aponta para isso, para que a gente tenha um estilo de vida simples, não fique amontoando bens ou coisas nesse sentido, né? Que o verdadeiro sentido da vida não está nessas coisas. E se a gente tem, a gente deve ser grato e também ajudar as pessoas que passam por necessidade, porque afinal de contas nós recebemos de Deus e por gratidão a Ele nós também dividimos, nós temos responsabilidades diante dEle e com essa visão do reino de Deus. Também tivemos o Hus, que não fez mais missas em latim e deu vinho aos fiéis na ceia, né? Isso era inconcebível para a Igreja Católica, imagina na época então, e ele deu então o vinho, não só o corpo, né? Não só o pão, mas também o sangue de Cristo para os fiéis na Santa Ceia. E todos esses sofreram perseguição. Então, tudo porque eles entenderam a palavra e estavam tentando abrir os olhos do povo para tudo aquilo que estava errado, ou tudo aquilo que a igreja estava fazendo de errado e manipulando as pessoas, buscando viver aquilo que, na prática mesmo, aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. John Hus, inclusive, foi queimado na fogueira. Então, foi amante da Santa Inquisição, chamada Santa, né? Que de santa não tinha nada, mas a Santa Inquisição, em 6/7/1415, na cidade de Constança, na Suíça. Então, ele foi morto na fogueira. E tem nos registros de Lutero algo muito interessante. Diz que Hus, né, esse que foi o João Hus, que foi morto na fogueira, antes de ser morto na fogueira, ele largou uma frase, uma profecia sobre Lutero, porque Hus, né, o significado do nome Hus é ganso. E ele profetiza então sobre um possível cisne negro que seria o Lutero. Então a frase dele é assim, o que ele diz, né, antes de morrer: assarão um ganso agora, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e terão que aguentá-lo. Então isso, 1415, né, 1515, 1517 foi as 95 teses pregadas lá em Wittenberg. 100 anos depois, então, a profecia do Hus se cumpre na pessoa de Lutero, né? O ganso foi morto, o Hus foi morto, mas o cisne Lutero, né, iria cantar alto e as pessoas ali teriam que aguentar, teriam que ouvi-lo. Então essa é uma referência a tudo aquilo que Lutero fez, toda a sua busca em abrir os olhos do povo para as verdades do Evangelho, que a salvação é por graça, pela fé em Cristo e não vem pela compra de indulgências, né, por compra de papéis assinados pelo Papa, que supostamente dariam a salvação para as pessoas.